Que bom estar com os irmãos. É uma alegria muito grande nós estarmos nessa noite e hoje para compartilharmos um pouco do que Deus tem feito na nossa família, né? E nesse tempo de mês de maio nós temos estado em alguns lugares, em algumas igrejas, alguns trabalhos de família, contando um pouco da nossa história, porque hoje não é bem uma pregação, né, uma mensagem expositiva como nós estamos acostumados, mas é mais da nossa história mesmo, de tudo que Deus tem nos abençoado. Eu estou com a minha família, no final estarei apresentando todos, né, já é de costume, mas eu estou com um amigo aqui, o Marcelo, sua esposa, veio lá de Praia Seca nos acompanhar e prestigiar a igreja aqui do pastor Rafael, alguém que a gente tem também aprendido a amar, e agradeço, pastor, o convite, a oportunidade de conhecer a igreja, eu não conhecia, primeira vez, né? Vem a primeira vez, bebe da água, volta, não é isso, pastor? Se não falar, não é uma bobeira, né, pastor? Está ao vivo, né? Então vai estar registrado, não é isso? Mas Deus vai nos abençoar porque nós só somos canal de bênção na mão dele, né? É Ele quem vai direcionar, é Ele quem fala, nós somos instrumentos do Senhor. Mas esse tempo nós queremos agradecer à igreja, a vida do pastor Rafael, alguém que tem nos abençoado aí na nossa denominação, na união de homens, nos embaixadores, pessoa tão especial, e a igreja com certeza. O pastor contou aqui algum pedacinho da história da igreja, parecida com a nossa lá, né? A nossa lá ficou 13 anos de congregação, e hoje nós vamos, dia 18 de junho agora, completar 4 anos de organizada, né? Então, e o tempo que ele está aqui é o tempo que eu estou lá. 2019, né, filha? Nós chegamos no final lá, no início, né? 2019, estamos ali em Caiçara. Mas eu quero compartilhar com vocês, irmãos, pessoas que Deus escolheu para estar aqui nessa noite, e todos que estão ao alcance desse momento que vamos compartilhar juntos, de contar um pouco desse Deus que nós falamos aqui, né? E que cremos no Deus que opera milagres ainda hoje e na nossa família. Amém, queridos? Deus é um Deus que opera milagres e para Ele nada é impossível. Esse é o texto. Mas ainda nesse texto, todas as vezes que eu vou compartilhar esse momento, que é um pouco, até mesmo às vezes um pouco difícil para a gente, algumas lembranças, mas que edifica muito a nossa vida e a vida dos irmãos com certeza, eu sempre lembro de um texto, de uns momentos de mais dificuldade da minha vida, de aflição mesmo. Eu lembro desse versículo, minha esposa sabe. Obrigado, querido. Deus abençoe. A minha esposa sabe, Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, agindo Deus, ninguém pode impedir. E é isso que nós vamos compartilhar nesse momento. Deixa eu orar mais uma vez. Senhor, perdoa os nossos pecados. E os meus pecados eu entrego diante do Senhor. E que através desse momento, ó Deus, nós possamos sair daqui cheios da Tua palavra. Ó Deus, da fé que temos em Ti, crendo que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Cuida da nossa família, Senhor. Guarda, ó Deus, livra de todo mal. E que se entrou alguém aqui, ó Deus, com algo ainda impossível, que nessa noite o Senhor venha falar aos corações. Perdoa os nossos pecados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como o pastor disse, nós estamos ali na PIB do Caiçara. É a primeira igreja batista do Caiçara, o distrito de Arraial do Cabo. Divisa ali com Figueira, né? Ele falou Jardim Caiçara porque em Cabo Frio tem Jardim Caiçara. E muitas pessoas confundem, né, por ser Caiçara. Mas lá é Caiçara somente o bairro. Nós estamos ali esse tempo. Mas eu não sou da região. Eu não nasci aqui, eu sou de São Gonçalo. Alguém conhece São Gonçalo?
uma cidade grande. Conhece, irmão? Benção, né? Cidade boa, né? Sem perigo algum, não é isso? E se eu te falar de onde eu vim, irmão, se eu conhece aquela terra lá, eu vim de Salgueiro, São Gonçalo, é o lugar mais tranquilo que tem lá. Paz tranquila, né? Não temos dificuldade alguma. Alguns irmãos ficam preocupados. Pastor, mas ali está perigoso. Eu falei, nada se compara, fica tranquilo. Dá para ir, né? Aqui está perigoso. Barricada que eu conheço é barricada mesmo. Né? O negócio lá é... Mas é benção, nós nascemos ali naquele lugar abençoado. Na cidade de São Gonçalo, ali no bairro do Salgueiro. Minha mãe mora lá há 56 anos. E eu fiquei lá 40 anos, vou fazer 48 anos agora em julho. Né? Estou me preparando para os 50, ansioso para chegar aos 50, querendo chegar aos 50, faltam ainda 2 anos. Mas morei 40 anos lá. Sou nascido e criado lá na comunidade. Mas não sou nascido num berço evangélico. Falei isso quinta-feira na igreja. O maior testemunho que existe é de alguém que começou e está até hoje, né? Mas eu me converti na juventude e não conheci o evangelho. Certa vez meu irmão, muito roqueiro, poeta, cheio de cabelo grande, cheio de coisa, entrou dentro de casa e falou assim, ó, mudou tudo. Pega esses discos daí, Legião Urbana, Cazuza, vamos jogar tudo fora, porque agora eu aceitei Jesus. Eu falei, que loucura. Poxa, eu ia atrás do meu irmão para ouvir as poesias dele, ficava atrás dele com aqueles discos, sabia tudo de Renato Russo, andava atrás do meu irmão, é minha inspiração. De repente, meu irmão chega dentro de casa e fala, acabou tudo. Aceitei Jesus. Que loucura. E aí, depois minha irmã vem, eu também aceitei Jesus. Depois vem minha outra irmã, falei, esse negócio vai chegar em mim. E a hora que chegar vai dar ruim. E eu tinha a maior vergonha de ir na igreja por conta do meu irmão. Aí meu irmão cortou o cabelo, começou a pregar em outras igrejas. Ele foi pregar numa congregação, e eu falei, eu vou hoje porque ele não está, vou escondido. Para ver esse negócio lá, porque estão falando que é tão bom. E a juventude do meu bairro, todo mundo indo para lá. A igreja crescendo, a PIB do Salgueiro, igreja amada, querida. E aí eu fui, irmãos, um domingo à noite como esse aqui, levantei e falei, hoje ele não está lá, foi pregar em outro lugar, vamos esconder lá. Quando botei o pé lá, já ouvi aquela canção, grande é o Senhor e digno de louvor, não aguentei, pastor Gustavo Raposo Cavalcante, pregou Mateus 6,33, buscai o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, eu me rendi ao Senhor e nunca mais saí da presença dele. Aceitei Jesus, um jovem rebelde, minha esposa lutou muito para a gente ficar junto, porque eu não posso contar essa parte do testemunho, tá, pastor? Porque essa parte é outra história, eu aprontei muito, né? Mas ficou para trás, o velho homem não precisa, né? Mas minha esposa lutou muito para a gente, no período de namoro, porque na igreja eu também já era arteiro, o pastor Gustavo dava um monte de dura na gente, mas fui caminhando e nos casamos ali na primeira igreja Batista do Salgueiro. E depois que nós nos casamos, esse meu irmão foi pastorear uma igreja lá em Macaé, ele foi consagrado, e aí fiquei ali na igreja do Salgueiro, junto com Juliana, casado, e nós moramos ali perto, em cima da casa da minha mãe, nós estávamos construindo nossa casa. E todo casal tem um sonho de ter a sua casa. Nós fizemos assim, sonhar com a casa e sonhar com a família. Mas primeiro era a casa. Quando, depois de 3 anos, concluímos a nossa casa, não era um pouquinho mais distante da minha mãe, nós então decidimos ir para o nosso lar. Tudo já quase pronto, fomos para a nossa casa. Chegamos no nosso lar, agora nós podemos então construir a nossa família. E o sonho de todo casal é ter filhos, não é isso? E esse foi o nosso sonho maior. E fomos para a nossa, em busca desse sonho. E assim foi então. Juliana nós decidimos juntos, parou de tomar o anticoncepcional e vamos então agora para a nossa história. Vida que segue, Juliana sempre foi professora, dando aula, e eu nos meus trabalhos, eu trabalhei, não vou contar aqui porque vai demorar, eu trabalhei em tudo que você imaginar, muita coisa eu já fiz,
né? Apesar de tão jovem que vocês estão vendo, né? Amém, irmãos? Amém. Um amém legal, irmão. Tá? Só porque eu falei dos 50, né? Mas eu trabalhei em muitos lugares e eu estava na minha agenda de caminhada. De repente, a minha esposa vai dar uma notícia que chegou gravidez. Que susto, irmãos. Coisa maravilhosa, mas muito nova para um casal novo, sonhando. E aí nós fomos então. Então agora, qual é o procedimento? Voltar aí ao médico, fazer o pré-natal, tudo direitinho, né? E aí você já começa a pensar, vamos botar um nome, vamos fazer o quarto, aquilo tudo planejado, né? Casal servo, aí você já conta para os amigos, aí conta para a igreja, né? Que a igreja é a nossa família, é aqui que a gente está junto todos os dias praticamente, e nossa igreja lá nós éramos muito ativos com os irmãos, e assim nós fizemos. Então, essa notícia chegou. Fizemos uma ultrassonografia, ok, mas era muito pequena ainda. Passaram-se um tempo, e depois de algumas semanas, Juliana começou a sentir, não estava sentindo muito bem, mas foi fazer uma ultra de rotina, né? E aí eu acho que já era aquela ultra que já ia acompanhar e ver já o tamanho, os batimentos, aquela coisa toda. Quando nós fomos a um laboratório lá em São Gonçalo, o médico foi e disse o seguinte, olha, você precisa ir para uma emergência porque você já perdeu esse bebê, não está aqui. E aí foi um choque tremendo, porque a gente não sabia muito o que fazer, o médico foi muito duro e nós fomos ali então para uma emergência naquela tarde. Eu lembro que dali para lá a Juliana começou a sentir muitas dores, sofreu muito nessa primeira vez, porque é um processo doloroso demais e tinha já algumas semanas já a formação do bebê e ela perdeu esse bebê. Chegamos lá no hospital, que não existe mais esse hospital, São Lucas, né? Ali perto do Niterói Shopping, em Niterói. E chegamos lá, ela foi para emergência, fez uma curetagem e aí nós voltamos depois de 2 dias para casa. Vida que segue. Tristeza, dor, mas a vida segue. E aí fomos de novo a ginecologista e ela disse, olha, não tem nada nos seus exames, nem no dele, então geralmente a primeira perda é normal, né? Isso pode acontecer. Se não investigou nada ainda, não tem nada, tenta engravidar de novo. E assim foi, irmãos. Vida normal, de repente mais uma notícia, engravidou novamente. Juliana engravida novamente. E aí já não é mais aquela mesma forma de se lidar, né, queridos? Porque aí você já tem aquele primeiro susto, então você já fica com o pé atrás. E aí já não dá para contar para muita gente, já não dá para ter que fazer exames, e faz uma outra, ainda é muito pequeno, vamos em frente, mais um pouquinho, e ela trabalhando, e quando chega mais à frente, aí ela já não estava, já tinha feito outros exames, e mais na frente, o que acontece? Juliana passou mal, e nós fomos parar em outra emergência no Hospital de Clínica de Niterói. Aí já foi no Hospital de Clínica. E chegando lá, fez uma ultra na emergência, ela perdeu esse bebê também. Aí o segundo, aí algo difícil, muito difícil. E aí a emergência emergência, não é a maternidade, o nascimento, então é aquilo ali mesmo, procedimento para retirar, e retirou lá mesmo, né? Foi internada, e aí ficamos lá novamente com o coração apertado, doloroso, sonho, tristeza, pensando no que podia acontecer dali para frente. Fez toda a coletagem, levou para a biópsia, não deu nada. Volta alguns meses depois ao médico e a médica diz o seguinte, olha, agora já não é normal, vamos fazer uma investigação mais profunda e mais apurada sobre o caso de vocês, que a gente não sabe o que é. E aí, então, nos encaminhou para um tratamento
mais específico. E esse tratamento nós fomos levados a ser atendido pelo Hospital Fernandes Figueira, lá em Botafogo, né? É ali Flamengo, Botafogo ali, hospital de referência federal, excelente. E nós fomos para ali, consultas e mais consultas, e confesso aos irmãos que foi um aprendizado muito grande, porque havia uma possibilidade de o nosso problema ser genético. Então, nós fomos passar por um geneticista lá. Alguns exames precisamos fazer naquele período, a médica passou, e alguns exames não eram muito, pelo SUS ainda não tinha, exames difíceis, não eram baratos, mas Deus foi provendo tudo, irmãos. Quanto à questão financeira, eu quero deixar bem claro aos irmãos. Agindo Deus, ninguém pode pedir. Então, assim, nós tivemos alguns custos altíssimos na época, mas Deus moveu os corações, moveu amigos, moveu igreja, família, e Deus nos abençoou até o final. E nesse tempo, lá da investigação com o geneticista, não foi diferente. Alguns exames eu precisei fazer. Aí nessa época eu já trabalhava com transporte escolar, que foi o meu último trabalho, né? Fora agora, que não é um trabalho, é o chamado ministerial. Mas eu trabalhava com transporte escolar, e aí então o pai de aluno nosso trabalhava com laboratório. Como é que Deus faz? E aí aquele irmão nos abençoou, aquela pessoa nos abençoou, somos gratos até hoje, e muitos exames eu consegui fazer com desconto, fui muito abençoado, nós. Mas fizemos os exames e começamos uma investigação. Chegou a um ponto de que o Fernando Figueira para uma última consulta. Quando chegamos lá, a doutora Tatiana, uma jovem, ela nos botou lá sentado e falou assim: tenho duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. Eu falei para ela, começa logo com a ruim. Depois vamos para a boa, porque chorar, chora logo agora. E depois... Só que na minha cabeça tinha uma boa e uma ruim, mas naquele momento eu achei que eram duas notícias ruins. Ela disse que era boa, mas na nossa cabeça as duas me fez chorar. A boa é que ela me deu uma notícia que não era genético e que a gente estava de alta do Fernando Figueira. Eu falei, doutora, então a ruim é o quê? Porque se fosse genético, a gente já estava ali, já estava encaminhado. Tinha médico, tinha os exames, a gente ia ser tratado ali, mas não era. Então ela falou, a boa que vocês já estão de alta daqui, e a ruim? Ela não é tão ruim. O problema é que o tratamento é difícil. Vocês têm um problema imunológico de falta de anticorpos, que aí ela acaba perdendo o bebê. Eu falei, e onde está essa notícia ruim? Porque essa notícia, que o tratamento, hoje deve ser muito melhor, claro, mas naquela época não tinha pelo SUS, e o tratamento era caro, muito caro. E uma médica no Rio de Janeiro que fazia esse atendimento. E aí ela falou, é um pouco difícil. Ou em São Paulo está iniciando esse processo. Então, vocês vão demorar com esse sonho de vocês. E aí desabamos, choramos ali com ela, mas Deus sempre falando no nosso coração que Ele estava junto conosco, mas aí ela foi e falou assim, olha, não está tudo perdido não. Essa médica que atende, ela pegou, escreveu num papelzinho e mandou a gente procurar ela. Falou assim, ela estudou comigo, ela é uma excelente médica e ela atende particular lá em Ipanema. E aí, então, viemos para casa e falamos assim, vamos desistir, vamos adotar uma criança, já foi 2 sofrimentos, vamos deixar quieto. Mas aí Deus sempre falava o coração da minha esposa, confirmando no meu, e deixamos aquele dia de lado, aquela noite escura, choramos, e quando foi no outro dia eu peguei aquele papelzinho e liguei para aquela médica. E a doutora Tatiana já tinha se comovido pela nossa história e já tinha ligado para a doutora Priscila. O nome dessa doutora é a doutora Priscila Guiller. E eu liguei para ela e ela falou, já estou sabendo do caso de vocês. A doutora Tatiana já me ligou, eu vou atender vocês. E naquela época não tinha de forma online, né?
como nós temos hoje a facilidade. Mas ela nos atendeu por telefone. E muitas vezes, nessa vez mesmo, ela nos ajudou. E ela falou, vou passar alguns exames para vocês. Eu não sei, mas eu ainda sou da época do fax, né? E aí, o e-mail estava começando, mas já tinha e-mails, e a gente mandava por e-mail, fax, para ela era mais fácil, e nós fomos mandando os exames, fazendo outros exames, e ela pedindo. E aí, chegou um dia que ela foi para a consulta, marcou a consulta. Por que ela fez isso? Porque o custo era muito alto. Para a gente ir lá a primeira vez conversar, contar toda a história, ela já adiantou. Porque quando nós chegamos lá, uma consulta dela era em torno, na época, de 400 a 450 reais. Vamos colocar aí hoje como se fosse o quê? Há 15 anos atrás? Vamos botar aí uns 1.000, 2.000 reais só na consulta. 1.000 e pouco, né? Que hoje 500 ainda é muito para mim, tá, irmãos? Fique tranquilo. Mas nós fomos e chegou lá, ela não cobrou essa consulta, a primeira, e ela explicou, olha, o tratamento é assim, vai tomar uma vacina, tirava o meu sangue, ia para fora, depois voltava e aplicava em Juliana. E aí então nós fomos para esse tratamento e esse desafio. Também muito caro, cada vacina, cada dose, mas ela falou, vocês têm cheque? Eu sou da antiga, vai aprendendo. Ninguém tem mais cheque, nem eu. Mas passamos os cheques lá para ela, a doutora, o consultório, e fomos em frente. Deus falou, vamos continuar. Durante esse período, vida que segue, saúde normal, Juliana vai engravida mais uma vez. E aí, nesse período dessa gravidez, a gente estava acompanhando o ginecologista e a doutora Priscila. Mas durante esse período, o tratamento ainda estava em andamento, ela engravidou, passou mal mais uma vez e perdeu esse bebê mais uma vez. E aí, irmãos, desabou tudo de novo. Volta, retoma, começa ou não, liga para as doutoras e uma dificuldade enorme. Assim, a gente contando rápido, mas vai passando um filme em nossa cabeça. E nós desistimos, não desistimos, na verdade, do tratamento, e falamos com a doutora Priscila, e aí ela foi, não, mas estava muito recente, não tinha tomado as vacinas ainda necessárias, e aí vamos de novo, volta para lá, toma mais vacina, vai na caminhada, muito doloroso para ela, porque dessa vez, da terceira vez, se eu não me engano, ela perdeu sangue, né, em casa, e lembro até que o pastor ajudou a gente, o nosso pastor, e esse momento foi difícil, muito difícil. Mas aí, depois de alguns meses passaram, nós retomamos o tratamento e Juliana tomou a vacina, mas nesse período de novo engravidou novamente, a quarta vez. E nós já estávamos mais controlados emocionalmente, mas com uma dificuldade ainda muito grande de lidar com essa situação. Mesmo assim, Deus sempre falou no nosso coração que Ele era o Deus da nossa família, o Deus do impossível. E aí, irmãos, nesse período, nós conseguimos avançar com a gestação. Por quê? Nós fizemos as ultrassonografia, fizemos aquela que escuta os batimentos, e isso para a gente foi uma emoção muito grande. Só que nesse período a gente já não tinha mais aquela força, né, de tudo, né, de completar essa missão que Deus nos deu de ser pais. E aí, então, a gente já não falava para muita gente, porque o sofrimento era esse. Porque às vezes, quando a gente contava para alguém, a pessoa vinha dar os parabéns, até na igreja mesmo, às vezes sem muita maldade, sem nenhuma maldade, na verdade, a pessoa vinha dar os parabéns, a gente, senão já perdeu. E aí voltava de novo, então a gente tinha essa dificuldade. Então, nessa quarta vez, foi difícil demais.
Mas aí eu tinha uma obra parada, que era o parto do bebê, que eu não tinha força para levantar para fazer aquela obra. Então, Deus, assim, falava no nosso coração, mas humanamente a gente sofria muito. E durante esse sofrimento, nós chegamos a esse ponto de ouvir os batimentos, de estar vivenciando isso. E aí deu uma alegria muito grande em nossos corações. Falei assim, agora vai dar certo. Mas nessa quarta gravidez, ela também perdeu, e mais uma vez, esse bebê. E aí foi difícil demais. E nós que somos homens, nós ficamos ali ao lado da esposa, né? Mas a esposa sofreu emocionalmente e fisicamente. E eu tentando segurar tudo, mas depois eu me senti também emocionalmente. Nessa quarta vez, passei por um processo difícil, até os conflitos com Deus, né? Porque pegava todas as minhas literaturas, pegava todo o meu conhecimento e falava assim, Deus, onde você está? Porque com todo mundo, ela trabalhando com criança, eu trabalhando com criança, amo criança, a gente lidando com criança todo dia. Falei assim, só o nosso que não chega? Por que esse sofrimento todo? Né? Aí ela parou de trabalhar, foi trabalhar comigo, comprei um carro para ela na época, e nós fomos trabalhar juntos, mas dentro desse momento que nós vivenciamos, voltamos depois de um tempo lá na doutora, e ela disse, olha, o problema foi que vocês, por essa distância e condição financeira, a gente fazia um tratamento e ficava muito tempo. E aí ela falou, tem que estar mais perto, tem que fazer com mais acompanhamento. E, além disso, ela fez outro exame e ela passou também, falou, olha, quando você engravidar agora, você vai ter que tomar as injeções também de Clexane, que é para trombose, para afinar o sangue. Aí a Juliana foi também para esse processo, né? Na época, aquela injeção era R$50 por dia, cada aplicação. Mas Deus nos abençoou e engravidou na quinta vez. E aí Deus nos abençoou, aquela injeção começou a tomar, eu que aplicava nela, e ela começou a tomar a injeção, e logo depois já foi passando o período difícil, né? Daquele momento. Deus nos abençoou, os irmãos da igreja doaram injeção, pessoas do Ministério de Família que a gente trabalhava conseguiram para a gente, e nós não compramos quase nada, nem quase nenhuma. Mas dentro dessa gestação, nós fomos fazendo todos os exames e acompanhando com a doutora Priscila de mais perto. E aí, naqueles exames, aí ouvimos os batimentos. Aí ouvimos o coraçãozinho, que benção. Aí passamos essa fase. Aí chegou 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Aí a doutora Priscila, já escolheram o nome? A gente tinha um monte de nome. Olha quantos nomes nós anotamos em papel. Quantos nomes a gente conversava junto, perdia, a gente desistia, não falava mais. E aí a gente já não tinha mais nome, a gente ia colocar o nome do nosso filho de Ramon, se fosse homem. Minha mãe, lá na minha mãe, é a casa das 7 mulheres. Só tem neta e bisneta. E aí, filho homem, quando descobrimos o sexo, menino. E aí a doutora Priscila foi e falou assim, já escolheram o nome? A gente estava desanimado com o nome, mas agora preocupado, né? Juliana com a gravidez, indo bem. E aí ela falou assim, por que vocês não colocam Isaac, filho da promessa? E ela não é cristã, tá? E aí ela bota o Isaac e bota do hebraico. Aí, que legal, aí, poxa, Isaac. A gente tinha pensado em tantos nomes, tá. Escolhemos Isaac, chegou 6 meses, irmãos. Eu falei com os irmãos que eu trabalhava com transporte escolar, mas eu tinha um micro-ônibus. E esse micro-ônibus eu fazia também turismo. Então, nos finais de semana eu fazia turismo. Apareceu um turismo para aqui, para a região dos lagos. Olha, Búzios, que cidade linda, né? Aí, trazia um pessoal em Búzios. Aí minha esposa falou, eu queria tanto ir. Vamos, então. Pede a médica. O médico falou, leva seus exames, você pode ir, você está bem, é uma viagem tranquila.
não é tão longe, você vai, pode ir. Não tem problema algum, porque ela queria tirar umas fotos, porque a gente não teve isso. E aí, viemos para Búzios, encostei lá no cais, quando minha irmã mora em Cabo Frio, quando a gente ia para Cabo Frio, a gente ia tirar umas fotos em Búzios e ia encontrar com minha irmã. E o pessoal ia pegar à noite, à tardinha. Aí encostei o ônibus lá, a Juliana falou, olha, eu não estou bem. Quando eu vi o vestido dela, estava todo molhado e ela estava passando mal. E aí nós corremos para aquele hospital ali de Búzios, ali em São José, e quando chegamos ali, os médicos já falaram, olha, descolou a placenta, está perdendo líquido amniótico, está com a pressão alta, vai ficar internada. Falei, meu Deus. E ficou internada, não tirou uma foto, e busquei minha irmã, deixei minha irmã com ela. A gente estava com uma menina de 13 anos que veio ajudar a tirar foto lá da igreja, e cheguei lá, peguei o pessoal e voltei para São Gonçalo. Reunimos o povo da igreja e fomos orar, porque eles queriam transferir Juliana lá para Itaperu, para um lugar, uma unidade onde tivesse UTI, para que o bebê pudesse nascer. Se tivesse que nascer, tinha que ser uma unidade com UTI neonatal. E aí, irmãos, nós oramos para que, nós tínhamos plano de saúde na época, e era para ela vir para Niterói, Hospital Santa Marta. Oramos, conseguimos na segunda-feira à noite a transferência. E ela veio para o Hospital Santa Marta, lá em Niterói, em Santa Rosa. E ali nós fomos atendidos. E ali começou uma nova história. Todo dia era uma notícia diferente. Quadro dela de pressão, quadro dela do bebê. E aí o médico chegou no 10º dia e disse, tem que tirar. Tem que tirar com 6 meses. Está muito pequeno, com 700 gramas aproximadamente. Pode morrer, pode perder, mas podemos perder a mãe também. Então tem que fazer essa cesárea. Fui para lá, eu e meu pastor, num dia à tarde, e aí então chegamos lá. Pessoas indo entrar, mães entrando para ganhar o seu bebê, e eu vi Juliana indo naquele corredor e não sabia o que podia acontecer. E ela vai, naquele dia à tarde, 4/10/2013, e logo depois ela volta. Ela não volta, na verdade, quem volta é um monte de médico. Eu só lembro daquelas roupas verdes, empurrando um carrinho e dizendo assim, olha, o seu filho nasceu. Que susto. Eu só vi aquele momento ali, não lembro muito, e entrou para dentro da UTI neonatal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre digo isso. Você é uma pessoa ansiosa? Nós somos, né? Nós somos, né, pastor? Nós temos ansiedade, senão Jesus não falava tanto disso. Se você visitar uma UTI neonatal, espero que você não precise, você vai ver o que é ter paciência. Eu era uma pessoa muito jovem também, ansioso, e chego ali, começou uma história na UTI neonatal daquele hospital. Lá tinha uma plaquinha dizendo assim, de 9 às 7 da noite, papai e mamãe podem visitar os seus filhos. Me engano. Eu chegava lá às vezes 9 horas, ia ver Isaac 2 horas da tarde. Nasceu Isaac, mas estava lá na incubadora. Prematuro, extremo, com 33 centímetros, nasceu com 800 e poucas gramas, chegou a 700, ficou entubado, com uma bactéria no sangue, e nenhum antibiótico dava jeito. Todo dia na nossa história, a Juliana só conseguiu vê-lo depois do 3º dia, que ela ficou no CTI. Quando ela foi para a enfermaria, Juliana pegou Isaac no colo depois de 45 dias. Isaac ficou ali naquela UTI 3 meses. Uma luta, desafio. Todo dia uma notícia diferente. Todos os dias nós passávamos ali para vê-lo, e cada hora era um momento de tristeza. Tanto na recepção quanto na hora da entrada. Na recepção, quando estava com alguém, com algum pai olhava para mim e dizia assim, seu filho está aí há quanto tempo? Eu falava, 1 mês.
Ele falou, o meu já está... Tinha uma menina lá que já estava com um filho há 6 meses. Eu falei, meu Deus. Tinha muitos gêmeos que entravam e saíam em 15 dias. E um sofrimento enorme. E nesse período, Juliana teve alta, eu não tinha carro. Eu tinha um ônibus, mas não tinha carro nessa época, carro de passeio. E todo mundo me emprestava os carros para ir para lá, e a gente ia num carro, voltava no outro. Não dava para ir de ônibus, que ela estava operada. Eu tinha uma motinha que eu já estava no seminário. Eu já ia ao Seminário Batista de Niterói, Deus já tinha me chamado ao ministério. Eu estava estudando nessa época. E numa dessa minha caminhada aí de estudo, à tarde eu fui, porque ela não aguentava ir todo dia. Ela estava com muito ponto. E aí eu ia um dia, ela ia no outro junto. Eu ia todo dia, né? Mas tinha dias que ela não ia. Num desses dias que ela não foi, eu fui à tarde de moto, no intervalo do meu transporte escolar, e um carro entrou na minha frente, eu fui atropelado, bati no carro, voei na BR-101, e, para a glória do Senhor, eu só quebrei um braço. Mas fiquei todo engessado, todo doído, quebrei costela, mas mesmo assim voltamos para continuar com a nossa missão. Trabalhando no trabalho de família, junto com os irmãos, tivemos um trabalho grande que nós liderávamos com família, com casais, e Isaac internado. E lá naquele trabalho nós fazendo a obra de Deus, mas indo lá visitá-lo todos os dias. E essa caminhada foi se estendendo de outubro, início de outubro, novembro, até o final de dezembro, quando Isaac saía de um processo, ele entrava em outro. E às vezes ele estava com aquele CPAPzinho, né, aquela máscarazinha, mas entubado era pior. E quando chegou no final, uma vez, a doutora Ana, chefe da UTI, nos chamou e falou assim, olha, eu vejo vocês aqui quase todos os dias, mas eu nunca falei, todo dia um médico falava pra gente a realidade, mas cada plantão fala de um jeito. E a doutora, ela era chefe, ela disse assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o filho de vocês, eu preciso falar a realidade, é prematuro, extremo, grave, e por isso que vocês estão aqui todos esses dias. Nós já tentamos vários antibióticos, ele sai entubado, ele sai do tubo, depois ele volta, e não está tendo muito resultado, não posso mentir para vocês. Qualquer hora vocês podem chegar aqui e ter uma notícia diferente. E notícia diferente eu via toda hora. Toda hora eu via uma criança partindo. E ali, às vezes, do meu lado. Às vezes eu via pais lá fora, aguardando, quando eu chegava lá dentro, a criança já tinha morrido, e o pai que estava lá na recepção comigo não sabia. Eu falei, uma hora dessa, eu vou ouvir isso. E aquela doutora falou, vai ouvir isso. Você pode ter essa possibilidade. Viemos para casa chorando, triste. Eu lembro que eu estava com o carrinho do meu pai. Eu botei na rádio evangélica, não lembro qual. E aí era um especial de Natal, aquela cantora Bruna Carla estava falando, tinha outros cantores, e aí ela falou assim, e eu chorando, falando, Deus, fala alguma coisa, porque eu não aguento. E aí aquela cantora foi e falou assim, olha, antes de eu falar do nosso trabalho de Natal, eu queria mandar um recado aqui aos pais que estão saindo de UTI neonatal. Falei, meu Deus. Paramos no sinal, falei, meu Deus, o Senhor falando. E ela disse, eu estou voltando com o meu filho, fiquei um mês, meu filho Benjamin, e só sabe o que é um UTI neonatal quem passou. E então eu quero dizer a esses pais, fique firme, e Deus confortou o nosso coração, e dali para lá nós entregamos mais ainda na mão do Senhor. Quando chegou no dia 23 de dezembro, Isaac precisou fazer uma cirurgia, já tinha saído do tubo, precisou fazer uma cirurgia de hérnia, e falaram, pode fazer, pai, é melhor que faça agora que está pequenininho. Ele já está quase chegando nos 2 quilos para ter alta, só saía de lá com 2 quilos. Nós permitimos fazer a cirurgia, ele foi, a médica falou, ele pode ir, pode não voltar da mesma maneira. Ele está indo assim, mas ele pode voltar entubado, isso é normal. Ok? Ok. Ele foi de chupeta e voltou de chupeta. Sem tubo,
para a glória do Senhor, voltou bem. Quando voltou, dia 24 de dezembro de 2013, nós viemos para casa e quando foi a noite do 23 para 24, não é isso? Nós recebemos uma ligação da enfermeira, chefe da UTI, dizendo: vem buscar o seu presente de Natal que está de alta. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus é muito bom. E aí nós saímos correndo, não sabia se pegava roupa, o que fazia, e corremos para lá e chegamos lá naquele hospital e recebemos o nosso milagre em nossas mãos. A partir dali, 2 quilos, não sabíamos muito do que fazer, pequenininho, né? 30 centímetros, 800 gramas é muito pequeno, mas 2 quilos também é muito pequeno. E nós fomos para o nosso desafio que Deus nos deu. E para a glória do Senhor, nós fui ali com o pastor Jean, é o meu amigo, irmão, meu pastor que me consagrou, alguém que eu tenho um carinho muito especial, e ali ele foi comigo, foi a única pessoa que foi, ele e sua esposa, e nós chegamos ali, naquele lugar, para a glória do Senhor. E assim recebemos o nosso milagre. Mas isso não fica só nas minhas palavras, eu corri um pouco com o testemunho, que em outros lugares eu enfatizo outras coisas, mas eu quero mostrar algo para você, meu irmão, que com certeza vai edificar a sua vida, e quando terminar, eu vou orar com você e ainda contar um restinho do que Deus tem feito na nossa família. E com certeza você vai sair daqui edificado. Nós vamos colocar, consegue, irmão? Agora, será que a gente consegue? Aqui já está apagado, pastor? Paga esse pedacinho aqui pelo... Ah, que bom. Isso, é lá mesmo. Então, fique atento, para que não fique só nas minhas palavras, nós preparamos algo para mostrar para vocês. Depois o pastor vai estar divulgando aí. Está com áudio? Tem uma música, né? Se não conseguir, não tem problema não. A gente vai assim mesmo. Em Portugal, busca Davi.
Irmãos, e aí depois que cheguei no Caiçara, Deus nos deu Davi, né? A história continuou. Davi também é um milagre do Senhor. Gestação de 9 meses, sem nenhum problema. Quando nós saímos do hospital com Isaac, a médica disse algo conosco. Cada criança tem a sua alta. Isaac era prematuro, extremo. E ele teve um sumário de alta. E muitas possibilidades foram lançadas. Diante da medicina, diante de todo o conhecimento, a médica disse que ele poderia ficar com algumas sequelas. Surdo, mudo, cego, sem algumas deficiências para andar. Nós pegamos aquele sumário de alta e saímos para casa. Isaac hoje, para ter uma gripe, é difícil. Uma saúde de ferro. É abençoada. Nossa família foi visitada pelo Deus do impossível. Eu quero orar com vocês. Fique de pé. Quero orar com a sua família nessa hora. Me permita, pastor Rafael, porque nós estamos nesse momento, aqui como família. Eu queria agradecer a Deus. Queria orar pela vida de cada um de vocês. Talvez você entrou aqui, irmão, preocupado com tantas coisas que você precisa. Às vezes uma causa que para você é impossível. Creia, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. E agindo Ele, quem impedirá?